Salve, salve, torcida vascaína! Voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, antes de começar o vídeo, já peço aí para você deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal, só clicar no inscreva-se. A gente está em busca de 90 mil inscritos, pessoal. Dá essa força aí. Também ativa o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. Também me segue lá nas redes sociais, no Instagram, @Vamos Vasco. Bom, pessoal, o Vasco está próximo aí de sacramentar a venda do garoto Marrone. Falta somente o anúncio oficial aí do Atlético Mineiro para o Vasco liberar o atleta, né? Falta só o ok para ele viajar lá para Belo Horizonte. Vamos trazer mais detalhes aqui dessa negociação. Também vamos falar aí de um reforço de peso que pode chegar aí no Vasco, pessoal. Segundo as informações aí do canal Atenção Vascaínos, o Vasco pode contratar um reforço aí para o lugar do Marrone. E vamos falar aí da volta do Fred Guarim ao Vasco aí, aos treinamentos. Bom, pessoal, como todo mundo já sabe, o Marrone está praticamente aí certo com o Atlético Mineiro. O jogador deverá deixar o Vasco aí a qualquer momento e ir para Belo Horizonte para assinar contrato com o Galo. O jogador já não treinou ontem aí pela tarde, foi liberado do treino para acertar os últimos detalhes e somente estaria aguardando o ok para deixar o Vasco. O Vasco irá receber cerca de 15 milhões de reais ao total. Essa transação daria 20 milhões. O Vasco receberá, como eu disse, um pouquinho a mais de 15 milhões e o Volta Redonda, que também tinha direitos econômicos do jogador, receberá um pouco mais de 4 milhões. O Vasco, portanto, só irá receber 15 milhões de acordo aí com o Globoesporte.com, pessoal. Muito pouco aí, muito baixo esse valor que o Vasco irá receber. Eu achei que o Vasco iria receber mais de 20 milhões, somente o Vasco, sem tirar a parte aí do Volta Redonda e também aí de empresários que teria sido vendido 10% do atleta. E infelizmente o Vasco vai ficar com essa quantia aí bastante baixa. A qualquer momento pode ser anunciado aí oficialmente a contratação do Atlético Mineiro aí do garoto Marrone. O Vasco que temia aí perder o jogador judicialmente e ter a rescisão de contrato devido aí aos salários não pagos, né? O jogador estava com muitos salários atrasados e também direitos de imagem. O Vasco pagou mais de 800 mil para quitar os salários do jogador para fazer essa transferência e não ter nenhum tipo de problema e o Vasco receber a grana sem que o jogador saísse de graça. Infelizmente o Marrone praticamente não é mais jogador do Vasco, pessoal. Comenta aí embaixo o que você acha dessa transação, se você achou justo esse valor de 15 milhões de reais. Muito pouco, na minha opinião. Bom, segundo aí o canal Atenção Vascaínos, o Vasco já estaria aí monitorando um grande reforço para vir para o lugar do Marrone. A prioridade do Vasco, obviamente, é pagar os salários atrasados, quitar as dívidas aí com os atletas que já estão no Vasco e também os funcionários. E o Vasco também deve mirar aí um reforço para o restante da temporada, já que temos muita deficiência aí no lado de campo. A princípio, 3 jogadores já estariam aí disputando a posição de titular, né? O Bruno César, o Martim Benítez e também o garoto Vinícius. Esses 3 estariam aí disputando a posição do Marrone, que vai embora, né, pessoal? Infelizmente, o Vasco não tem tanta grana assim para trazer um craque, mas vamos esperar, né, ver se realmente isso vai acontecer, se o Vasco vai contratar algum grande reforço aí para vir vestir a nossa camisa. Tomara, né? Eu gostaria que o Vasco tivesse lá no início do ano permanecido com o Rossi, né? Talvez se o Rossi estivesse no Vasco ainda, a gente não sofresse tanto. Tendo uma ponta o Thales Magno, o Rossi e centralizado o Germancano seria perfeito. Mas infelizmente o Rossi saiu do Vasco, ele não pertencia ao Vasco, fechou com o Bahia e não voltou para a Colina. Eu acho que o Vasco tem que trazer um jogador mais ou menos aí nas características do Rossi, que marca bem e também vai muito pro ataque, né? O Rossi ajudava demais o Pikachu ali do lado direito e ajudava demais no ataque. E isso era essencial nas partidas do Vasco. O Rossi ajudou muitas vezes mesmo o Vasco a vencer jogos. E eu espero que o Vasco traga um jogador mais ou menos nessas características aí. É bem difícil achar esse tipo de jogador no mercado. Quem tem não libera tão fácil assim, mas o Vasco vai ter que se virar aí e tentar trazer algum jogador, né? Já que parece que vem sendo aí já especulado. Bom, pessoal, de férias lá na Colômbia, meio que de férias, né, durante essa pandemia aí, o Fred Guarim poderá voltar ao Vasco e para os treinamentos a partir da semana que vem. Jogador muito importante para a sequência da temporada e no nosso time, um dos líderes do nosso elenco, se não um dos melhores jogadores. O Fred Guarim tem muita qualidade e vai ajudar muito o Vasco ainda nessa temporada. A gente torce aqui para que o Vasco tenha sucesso, que o Vasco consiga aí
ter uma nova cara com o Ramon Menezes e que o Fred Guarim se entrose novamente aí com os jogadores, né? Porque ele tinha saído, não fez pré-temporada aí com o Vasco, com o restante do elenco, e agora o Vasco vai ter que fazer uma outra pré-temporada, né? Porque ficou muitos dias aí parados aí de quarentena. E o Fred Guarim, com certeza, junto ali com o Martim Benítez, com o Germancano e o Thales Magno, vão ajudar muito mesmo esse time do Vasco aí. É os principais jogadores, também tem o Leandro Castan. E o Vasco trazendo aí talvez mais um reforço, um grande reforço. Eu acho que fecha ali do meio campo pra frente uma qualidade aí sem igual. E tomara que o Vasco consiga aí ter grandes resultados nessa temporada, assim que voltar à normalidade do futebol, né? Voltar aí o Campeonato Brasileiro, também a Sul-Americana e a Copa do Brasil, que o Vasco está disputando. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Comenta aqui embaixo sobre a venda do Marrone. O Vasco irá receber aí um pouco mais de 15 milhões de reais, muito pouco. Também fala aí sobre o reforço que pode pintar no Vasco, em reforço de peso. E também fala aí sobre o Fred Guarim, que pode voltar aí a semana que vem aos treinos do Vascão. Bom, pessoal, é isso aí. Tamo junto. Forte abraço.